Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a última semana? Tudo jóia? Eu sou o Leandro Sartori Molino e nós estamos aqui no canal do Café Liberal no YouTube. Antes de dar início à nossa prosa dessa semana, eu gostaria de realizar os agradecimentos de praxe. Gente, muito obrigado. Recebemos 84 e-mails na última semana através do cafeliberalbr@gmail.com, cafeliberalbr@gmail.com. Essa interação é absolutamente essencial. É isso que fortalece, é isso que nos dá ainda mais força para prosseguirmos com o nosso projeto aqui do Café Liberal no YouTube. Eu também gostaria de agradecer o número de views do último vídeo da última semana. Cresceu substancialmente com relação aos anteriores. Muito obrigado novamente. E queria pedir para você, caso você não seja inscrito ainda no canal do Café Liberal aqui no YouTube, que se inscreva. Clique no sininho para receber as nossas atualizações em primeiríssima mão. Indique-nos para os seus vizinhos, papagaio, cachorro, amigos e inimigos. Vai saber, né? Tá bom? Muito obrigado a todos. E no finalzinho desse vídeo eu queria pedir 3 minutinhos, só 3 minutinhos de atenção de vocês para tratar de um tema a mim muito caro, que acontecerá na próxima semana, que é o Natal, tá bom? Então, dando seguimento ao nosso projeto, vamos tratar de forma um pouco mais aprofundada do tema desenvolvimento. E a nossa proposta é que isso seja realizado através de 4 recortes, de 4 visões. No aulão de hoje, no videozão de hoje, com um pouco mais de 20 minutos, nós trataremos do tema desenvolvimento a partir dos ensinamentos da visão de Douglass North. Tá? Na semana que vem, vamos tratar do tema a partir da visão de David Trubek. Depois de Huntington, já em janeiro, e depois Mariano Grondona, o argentino Mariano Grondona, que eu tanto estimo. Tá bom? Vamos lá? Então, dando início a essa tratativa um pouco mais aprofundada sobre o tema desenvolvimento, vamos hoje analisar como Douglass North, como North, vislumbra essa questão. Para North, e já de largada é importante deixar consignado isso, o desenvolvimento é um processo de transformação da ordem social, não apenas ordem econômica, tá? Mais especificamente, de uma transformação tal que enseja a transição de uma ordem social de acesso limitado, para uma ordem social de acesso aberto, franqueado. O crescimento econômico, dirá North, não conduz necessariamente a essa transformação. Para que haja desenvolvimento, é preciso que surjam mecanismos institucionais, essa é a chave do pensamento de Douglass North, e organizacionais que facilitem a transferência para o campo político dos ganhos na economia. Campo político, eu sei que você sabe, nós não estamos nos referindo à política profissional, tá? Os estudos de North possuem como base aquilo que acabou sendo denominado como examinar a história através do ferramental analítico da economia neoclássica, algo então inovador na década de 1950. North foi um dos pais da chamada escola Nova História Econômica, New Economic History, portadora do que ficou conhecido como a Revolução Cliométrica. Esta revolução consistiu essencialmente em uma inovação metodológica no estudo da história econômica, principalmente, gente, através da aplicação da teoria dos preços, da econometria e da estatística sobre problemas históricos. Os historiadores cliométricos procuravam coletar dados quantitativos de maneira sistemática e procuravam interpretá-los valendo-se de teorias científicas consagradas ao invés do senso comum. Sua historiografia se baseava em grande parte na identificação de contrafactuais, isto é, na tentativa de interpretação dos desenvolvimentos históricos a partir da especulação sobre por que eventos alternativos àqueles
não se deram, não se materializaram, não se concretizaram. Munidos de um ferramental então inovador, os cliométricos rapidamente ganharam proeminência na vanguarda do estudo da economia, da história econômica especialmente. Mas já na década de 1970, o próprio Douglass North evidenciou que tal paradigma de análise apresentava profundas limitações. Em um discurso perante a Associação de História Econômica em 73, North apontou que a natureza ahistórica da teoria neoclássica da economia dificultava o estudo das transformações de longo prazo. North sugeriu, então, que os historiadores complementassem os estudos quantitativos e econométricos com algumas correções e ajustes teóricos, particularmente com a incorporação dos custos de transação, dos direitos de propriedade e da metodologia da escolha pública. Tá? North também notou que as instituições estavam sendo negligenciadas pelos historiadores cliométricos, que deveriam voltar-se também ao exame das circunstâncias fora do mercado. Sugeriu ainda que a agenda de pesquisa deveria incorporar outros temas, além daqueles aos quais os cliométricos já vinham dando atenção. Quais seriam? Mudanças de longo prazo, tendências demográficas, declínios e retrocessos desse processo de desenvolvimento, e não apenas crescimento e evoluções, e economias não ocidentais. Importante notar que North realizou profundo estudo, isso é um dos recortes mais importantes para a compreensão da obra dele, sobre o caso da denominada reforma fiscal inglesa. Você conhece? A gente explica. A reforma fiscal inglesa, ocorrida ainda nos finais dos anos 1600, foi um evento dado depois da dita Revolução Gloriosa, com a retomada do trono pelos Stuart. North pôde perceber que o desenvolvimento da Inglaterra naquele período se deveu diretamente ao fortalecimento das instituições. Por um lado, buscou-se limitar os poderes do rei de modo a evitar arbitrariedades e confiscos da propriedade privada. Isso se deu com as mudanças no Bill of Rights e outros instrumentos de lei que introduziram o princípio da supremacia do parlamento. As Royal Prerogatives e as Star Chambers foram extintas. Não sei se você sabe o que eram as Star Chambers. Eram espécies de tribunais que mais protegiam do que aplicavam a lei aos nobres. A elevação de tributos voltou a necessitar, observem que importante, de autorização parlamentar. E o parlamento também passou a deter poder de veto sobre uma série de atos de gestão do orçamento. Além disso, a independência dos juízes frente à coroa foi assegurada. Por outro lado, buscou-se criar um quadro institucional que garantisse a estabilidade econômica da coroa. Então, ao lado dessas alterações de fortalecimento meramente institucional, buscou-se gerar estabilidade econômica à coroa. Os detentores da riqueza, prestem atenção, representados através dos parlamentares, passaram então a deter de fato o poder político. Em contrapartida, aceitaram financiar o Estado adequadamente, através do quê? De tributos. No curso da guerra com a França, que perdurou entre 1689 e 1697, e eu não sei se vocês sabem, mas ela foi disputada inteiramente em território norte-americano, os arranjos institucionais regendo as finanças públicas britânicas mudaram radicalmente. Em primeiro lugar, estabeleceu-se a destinação específica de tributos para o repagamento de dívidas da coroa. Específica. Com isso, o parlamento limitou a possibilidade do rei renegociar a dívida da coroa de forma deliberada. Em segundo lugar, os financiadores da guerra com a França
criaram em 1694 o Bank of England, que passou a gerir as dívidas do governo. Como os empréstimos à coroa eram concedidos e cobrados através dessa instituição centralizados do Bank of England, cujos donos eram os próprios credores da coroa, os empréstimos ao governo seriam interrompidos se os pagamentos devidos também o fossem. Lógico, sistema absolutamente compreensível. Em terceiro lugar, já após a vitória sobre a França, criou-se um fundo destinado a servir como colchão para os repagamentos da dívida da coroa. Em síntese, diversos mecanismos institucionais foram criados para limitar a discricionariedade da coroa quanto aos repagamentos daqueles empréstimos. O que permitiu, é importante observar, que o novo quadro institucional se desse de forma estabilizada. Ou, dito na forma de uma pergunta, o que impediu que o parlamento agisse arbitrariamente, como já ocorrera com os próprios Stuarts antes da Revolução Gloriosa? Para Douglass North, os arranjos institucionais pós-1688 eram auto-executáveis, self-enforcing. Isto é, os principais agentes envolvidos na disputa política não dispunham de incentivos para quebrantar as regras do jogo. A monarquia estava de mãos verdadeiramente atadas. O parlamento era forte, era uma instituição fortalecida e prestigiada, mas menos sujeito à captura por pequenas elites buscando proteções específicas, como ocorria anteriormente, com a busca, por exemplo, das cartas patente para exercício em caráter monopolístico de determinadas atividades. Em comparação com o regime monárquico, o regime parlamentar seria menos sujeito à captura pelo simples motivo de que, com a dispersão de poder, comprar os políticos se tornava mais caro. O parlamento era também refreado em possíveis ímpetos golpistas pela própria coroa, pela própria existência da instituição reinado, que retinha poderes de gestão e que manteve esses poderes por pelo menos mais 50 anos naquele recorte histórico inglês. Por fim, cortes independentes tanto refreavam a regulação excessiva e casuística do comércio, através de novas e sucessivas leis, quanto limitavam a arbitrariedade do parlamento e da coroa no tocante ao repagamento da dívida pública. Observem que importante isso. Tudo isso, todo esse cenário contribuía para a estabilidade do sistema. O resultado do novo desenho institucional teria sido uma verdadeira revolução fiscal. Com a diminuição acentuada do risco de calote ou renegociação forçada da dívida pública, os juros na captação de recursos pela coroa caíram acentuadamente. Os dados disponíveis que foram analisados por Douglass North indicariam que as taxas de juros teriam caído entre 1693 e 1731 de 14% ao ano para 3% ao ano. Ao mesmo tempo, somente durante os 9 anos de duração da guerra contra a França, o total da dívida da coroa britânica saltou de 1 milhão de libras para 17 milhões de libras. Saltou 17 vezes em 9 anos. Este valor representava 40% do PIB do reino, um nível de endividamento extremamente superior àqueles observados na história pregressa do Reino Unido. Em 1720, para que vocês tenham ideia, a dívida da coroa já atingia 50 vezes o nível verificado em 1688. Esse quadro era absolutamente preocupante e ruim? North explica que não. Esse quadro indicaria, em verdade,
que os juros da dívida pública caíam ao mesmo tempo em que a dívida se multiplicava. E isso evidenciaria duas coisas ao menos. Primeiro, que a riqueza disponível para os britânicos teria crescido tremendamente. É óbvio, se você tem um volume maior de captação de recursos, é porque esses recursos estão disponíveis. Segundo, que a percepção do risco associado à expectativa de comportamento do governo teria decrescido de forma considerável, a despeito do enorme aumento da dívida total. A revolução fiscal teria, então, criado condições para o desenvolvimento do mercado de capitais na Inglaterra. Logo após sua criação para o financiamento da coroa, é bom observar que o Bank of England iniciou operações de financiamento privadas. Um mercado de dívida privado, aliás, um mercado de dívida pública confiável, permitiu também o surgimento de diversos outros bancos privados, com que também pôde se desenvolver um sistema um mecanismo, de financiamento de outras atividades econômicas. Em síntese, as transformações institucionais do período posterior à Revolução Gloriosa na Inglaterra teriam ensejado uma segunda revolução, a fiscal. Esta, por sua vez, teria criado condições, seria o colchão, o arcabouço, para a criação de uma grande dívida pública, para o florescimento do mercado de capitais privado e, em médio prazo, para a própria Revolução Industrial, para o financiamento da Revolução Industrial. Algumas conclusões poderiam, então, ser extraídas dessa análise do caso inglês. A tutela pelo Estado de liberdades civis e políticas, observem, a tutela pelo Estado de liberdades civis e políticas pode estar relacionada à busca por liberdade econômica. Os dois temas, como Douglas North explica, estão imbricados, como evidenciado pelo fato de que a valorização de uma ideologia baseada na proteção de liberdades políticas emergiu exatamente na Inglaterra seiscentista como um dos componentes programáticos da luta contra a monarquia Stuart. Além disso, o desenho das estruturas institucionais não se deu na Inglaterra daquele período no vácuo, de forma aleatória. Tanto o princípio da supremacia do parlamento quanto a independência das cortes de common law teriam surgido em um contexto de disputa e acomodação política entre as forças locais. Disputa e acomodação política entre as forças locais. Os arranjos institucionais surgidos na Inglaterra em fins do século XVII teriam sido não apenas estáveis, mas também teriam permitido um compromisso crível do Estado com respeito aos contratos, particularmente no tocante ao repagamento da dívida pública e à proteção dos direitos de propriedade. Isto foi o fio condutor, foi conducente ao aumento do crédito e da riqueza. O respeito aos contratos por parte da coroa refletiria também como a rule of law poderia ter um aspecto positivo na transição ao desenvolvimento. Tendo originalmente beneficiado, por óbvio, apenas a elite, os credores da coroa, o maior respeito à promessa contratual teria, no longo prazo, criado as condições para o aumento da circulação de crédito, para a maior impessoalidade das relações sociais e, em última análise, para a transição de uma ordem de acesso limitado para uma ordem social de acesso aberto, ampliado, o que só se deu posteriormente. Tudo isso demonstraria que o desempenho econômico depende, para nós, das instituições. Mais especificamente, a história da Inglaterra do século XVII demonstraria que, além do tipo de regras, importa também o enforcement, isto é, os sistemas de sanção que promovem a observância daquelas regras.
e a probabilidade, por óbvio, de imposição destas sanções. As regras não devem apenas ser boas. Percebam, as regras não devem apenas ser boas. Devem também ser críveis, no sentido de que os agentes tenham elementos para supor que o soberano, que o Estado, irá aplicá-las consistentemente e não irá alterá-las arbitrariamente, a seu favor ou a favor de seus aliados políticos. As regras têm, portanto, implicações práticas distintas, dependendo do grau com que o soberano, com que o Estado, a elas está adstrito. Ou nas palavras de North, abre aspas, para o crescimento econômico ocorrer, não basta que o soberano ou governo estabeleça um conjunto relevante de direitos, mas é também preciso que haja um compromisso crível do soberano ou governo de se observar as regras então criadas. Quanto mais provável, gente, for a mudança das regras a favor do soberano ou do governo, tanto menores serão os incentivos para que os agentes privados atuem produtivamente. Essa é a visão de North sobre desenvolvimento. E eu preparei essa exposição com muito carinho, espero que vocês tenham compreendido todos esses elementos tão relevantes, tão importantes para que a gente possa compreender um pouquinho mais, de forma melhor, mais aprofundada, realista, essa questão do desenvolvimento que nós queremos, inclusive, aqui para o Brasil. E encerrando a nossa prosa dessa semana, como eu disse lá no início do vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre algo que é muito tocante, muito importante para mim, que é o Natal. Queria lembrá-los sobre a relevância, né, do Natal, de agradecer por mais essa oportunidade de celebração da vida, porque essa é a essência do Natal, celebrando a presença ou a saudade de pais, irmãos, amigos, filhos, netos, da família, que não demanda efetivamente de consanguinidade, mas sim de amor. E efetivamente, encerrando a nossa prosa dessa semana, eu queria deixar para vocês uma mensagem que eu entendo das mais significativas e bonitas sobre o Natal, que é de autoria do poeta de cordel, Braulio Bessa, chamada Cordel de Natal. Que você nesse Natal entenda o real sentido da data, que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Olhe, repare, vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. O balanço incoerente, onde um saco de presente pesa mais do que uma cruz. Eu sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente. Ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente e permitir que os nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você nesse momento faça uma reflexão, independentemente da crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar sem existir ação. Alimente um faminto no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, que dá tempo de corrigir. Faça o bem, meu povo. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, só meio clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado
é você. Que você possa ser bom começando de janeiro e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que a gente viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Até a semana que vem. Tchau, tchau.